no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler apenas o versículo de número 3. Glória a Deus. O Senhor é bom. Ele está no nosso meio. Ele é o guarda da sua igreja. Ele não dorme nem cochila, mas está vigiando pelo seu povo, para guardá-lo, protegê-lo, livrá-lo de todo mal. Ele está aqui nesta noite para receber a nossa adoração. Enquanto você adora o Senhor, Ele fala contigo. Enquanto você adora o Senhor, Ele te visita de uma forma especial. Está escrito, Isaías 42, 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Repita comigo. A cana trilhada, mais forte. A cana trilhada não quebrará, nem o pavio. Vamos de novo, tá? Você só vai dizer assim: o pavio que fumega não apagará. Tá bom? No 3. 1, 2, 3. O pavio que fumega não apagará. Glória a Jesus. Essa é a promessa de Deus. Ele disse: a cana trilhada não vai quebrar. A cana trilhada não vai quebrar. Não vai quebrar. Não vai quebrar. E o pavio que fumega não vai apagar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse capítulo 42, Isaías, ele profetiza sobre um certo servo do Senhor. Esse servo, eleito por Deus, teria do seu espírito e seria levantado para manifestar o seu juízo entre as nações. Mas não era qualquer servo. Esse servo seria um servo sofredor, abatido, a quem Deus compara a uma cana trilhada e um pavio fumegante. Os judeus veem nessa profecia a nação de Israel, um povo abatido pelo seu juízo, pelo juízo de Deus, pelas reiteradas desobediências daquela nação, como está escrito nos versos finais desse capítulo 42. Eu vou ler para os irmãos. Está assim escrito, versículo 22 a 25. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo, e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queríamos andar, não dando ouvido à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. O povo judeu vê nessa profecia uma promessa de Deus para a nação de Israel. Eles veem neles mesmos esse servo sofredor, abatido pelas diversas provações enviadas por Deus por conta das suas reiteradas desobediências. Mas os cristãos acreditam de outra forma. Os cristãos acreditam que essa profecia se refere a Jesus Cristo. Afinal de contas, no capítulo de número 53, Isaías antecipa os sofrimentos do nosso Senhor. Os evangelistas e todos os mensageiros da palavra do Senhor que vieram depois, inclusive Paulo,
acreditam que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo, no caminho de Emaús, quando começa a expor a palavra de Moisés aos profetas, ele fala e usa justamente essas passagens para mostrar que ele era o servo sofredor, o Messias prometido, para reanimar aquela dupla que fugia do seu chamado. A vinda do Messias, amados irmãos, o servo sofredor, ocorre em um momento crucial na história de Israel. Nesse contexto, no contexto da chegada de Jesus, o povo estava dividido em 4 classes, em 4 facções. A saber, a primeira era a classe dos ricos. Esse era o partido dos saduceus, composta pela aristocracia sacerdotal. Então a primeira classe era os saduceus, eram os ricos de Israel, eram os religiosos de Israel, apegados a este mundo, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. A segunda classe que existia quando Jesus Cristo chegou na terra de Israel era a classe dos sabe tudo e não faço nada. Essa classe era o partido dos fariseus, denominavam-se os piedosos, eram compostos por homens que haviam conseguido ingressar na escola rabínica e, portanto, eram conhecidos como mestres da lei. Então a segunda classe era a classe dos fariseus. A terceira classe de pessoas que se encontrava em Israel quando Jesus Cristo veio à terra era a classe do não estou nem aí. Essa classe é do partido dos essênios. Eles viviam isolados da sociedade, morando em cavernas próximo ao Mar Morto. A terceira classe de crentes daquela época era a classe dos crentes não estou nem aí, do partido dos essênios, que vivia isolado da sociedade, vivendo ao seu próprio modo de vida. E a quarta classe de crente que Jesus encontrou foi a classe dos revoltados. Esse partido era o partido dos zelotes, composto pelos inimigos do Império Romano, e buscava libertar Israel do domínio de outras nações. Entenda, eles pensavam que a profecia de Isaías, de que a cana trilhada não quebraria e o pavio fumegante não apagaria, eles acreditavam que se referiam a eles, e que em verdade manifestará a sua justiça, a justiça de Deus. Então cada um desses partidos, amados irmãos, eles buscavam a justiça ao seu próprio modo, e até chegavam a ser que eram instrumentos de Deus para a manifestação destas justiças. Amém? Mas havia ainda um outro grupo, era o grupo dos excluídos. Esses eram os publicanos e pecadores, pessoas para a qual a sociedade considerava impuras, pessoas imundas, condenáveis e condenadas. Eram os pobres, os cegos, os aleijados, os exilados, os oprimidos, os endemoniados, que para a sociedade a sua condição por si só já era um indicativo da sua pecaminosidade e da reprovação de Deus. Quanto está entendendo, diga amém. Jesus chega num contexto, a sociedade está dividida em partidos, pessoas que se creem mais santas do que a outra, um detentor do conhecimento, fariseus, piedosos segundo eles. Jesus os chama de hipócritas, conhecia a lei mas não vivia. Os saduceus, que não queria partir desta terra, queria gozar das delícias desse lugar, era a classe dominante, os ricos, não queria saber dos pobres, olhava para os pobres e dizia: pobre pecador, rejeitado por Deus. Então esse era o contexto da chegada de Jesus. Mas quando Jesus entra nesse contexto, amados irmãos, embora ele falasse de um outro reino, ele não se aliou aos zelotes. Embora ele viesse afastado ou vivesse afastado dos grandes centros urbanos, ele não se aliou aos essênios. Embora fosse mestre da lei, conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, não se aliou aos fariseus. E embora fosse sacerdote da ordem de Melquisedeque,
não se aliou aos saduceus. Mas sendo tudo isso, ele se identificou e se associou com o grupo dos excluídos, pois ele mesmo afirmou em Mateus capítulo 2, versículo 17: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar a justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A multidão dos excluídos, como relata Marcos no capítulo 3, concorria de vários lugares, de várias cidades, de várias aldeias. Eram ovelhas sem pastor, eram ovelhas desgarradas, quebradas, enfermas. Era como canas trilhadas, como pavio fumegantes, prestes a apagar. Pessoas que não tinham expectativa de dias melhores, que suas vidas se resumiam a esperar a morte chegar. Esse era o grupo dos excluídos. Pessoas que tinham consciência que eram pecadoras, porque disseram para eles, uma e outra vez: você é excluído. A tua condição miserável é uma reprovação de Deus. Essa tua enfermidade é um castigo de Deus. Mas eu nasci assim porque seu pai pecou. Mas eu sou assim porque tua mãe pecou. Isso é um castigo de Deus para a tua vida. E eles se viam desta forma. Pessoas que viviam sem esperança, sem expectativa, desiludida com a sociedade, com a vida, com eles mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando Mateus vê a cena de Jesus rodeado por aquela grande multidão, tocando e curando, tocando e curando, tocando e libertando. Quando Mateus olha para aquela cena e vê as pessoas saltando sobre Jesus, querendo tocá-lo para alcançar dele uma graça, um milagre, ele não pôde deixar de associar isso a essa passagem de Isaías 42 e chega a afirmar, Mateus capítulo 12, versículo 17 e 21, Mateus diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus era o cumprimento das profecias de Isaías 42. O servo sofredor, que manifestaria a justiça de Deus para o pobre, para o oprimido, para o exilado. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem é maravilhosa porque ela nos revela o caráter de Deus, que trabalha em favor do pobre, do fraco, do cansado, do oprimido, do desgastado, do esgotado, do sem vigor, do oprimido. Deus é aquele que trabalha em prol dos pobres, do fraco, do oprimido e do desgastado. Bendito seja o nome do Senhor. A cana, amados irmãos, era uma vara de bambu. Embora eu tenha visto em vários comentários pessoas associarem a cana de açúcar, mas não é a cana de açúcar. Esta cana que o profeta fala não é cana de açúcar, não tem cana de açúcar naquela região. Ele está falando da cana de bambu. Ele está falando do caniço de bambu, que aparentemente não tem nenhuma segurança nem resistência, mas que quando está seco pode ser usado para fazer muitas coisas. Por exemplo, os arquitetos indianos construíram em Bali, Indonésia, um prédio de 6 andares, de 720 metros quadrados, todo de bambu. Na China, eles ainda usam andaimes de bambu, escoramento de bambu. Uma vara que parece insignificante, sem valor e frágil, mas é resistente, é útil. Glória a Deus. Apesar dessa utilidade, se o bambu estiver rachado ou trincado, não serve para outra coisa, senão para jogar fora, se descartar. Cana trilhada é uma vara trincada, que a qualquer momento vai se quebrar.
porque já não tem nenhuma resistência. Pavio que fumega é uma mecha, ou chumaço de algodão ou de linho, torcido, em que uma das extremidades é depositada dentro do azeite. Enquanto há uma boa extensão para queimar, o pavio é útil. Mas quando já está quase queimado, faltando alguns centímetros, já é hora de jogar fora, de descartar, de trocar por outro, pois já não consegue mais manter a chama. A cana trilhada não vai quebrar. O pavio fumegante não vai apagar. Talvez nessa noite você esteja como uma cana trilhada. Você sabe o que é uma cana trilhada, amados irmãos? É uma pessoa que buscou a presença de Deus uma e outra vez, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, e que já está cansado, desgastado, sem força, próximo a se partir. Você sabe o que é um pavio que fumega? É um crente que estava aceso na presença do Senhor, clamando dia e noite pela sua esposa, pelo seu filho, pela cura de uma enfermidade, mas que agora está desgastado, não tem mais energia, não tem mais força, aleluia, não tem mais vigor, já não consegue entrar na presença do Senhor para orar, já não consegue pronunciar mais nenhuma palavra diante do Senhor, está esgotado, está prestes a apagar. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: não vai apagar, aleluia. A cana pode estar trilhada, você pode estar escapando, aleluia, por um pouco, mas nessa noite o Senhor está te dizendo: não vai quebrar, não vai quebrar, não vai quebrar. Esse esgotamento veio por causa de enfermidade que ainda não foi sarada, ou por um relacionamento difícil, que ora está bem, que ora está difícil, por uma traição que você não conseguiu perdoar. Veio por causa do filho que não te honra, não te respeita, que não te considera. Esse esgotamento, ele veio por causa da incompreensão dos teus pais, por causa do amor que não veio, por causa do carinho que nunca veio. Você orou, você buscou, você chorou, você se desgastou e agora você não encontra mais força para continuar buscando. Esse é o pavio fumegante. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto, Elias estava como um pavio fumegante. Por causa da perseguição de Jezabel, e debaixo de um zimbro, ele pede para morrer. Já não queria viver, queria morrer e acabar logo com o seu sofrimento. Naquele momento Deus envia um anjo para alimentá-lo, e Elias come, Elias bebe, se levanta e caminha 40 dias e 40 noites. Eu quero dizer para você que há provisão no deserto. Deus pode te prover nesse deserto que você está enfrentando. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de limitações, e talvez você esteja vivendo limitações nesse momento. Mas Deus é o Deus de provisão. Ele vai te prover neste deserto que você está enfrentando. Não vai faltar, o recurso vai chegar. Nesta noite o Senhor te diz: eu te sustento em minhas mãos, aleluia. Você não vai cair, você não vai perecer. Eu estou contigo para te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Te levanta, come nesta noite do alimento que o Senhor te envia. Este lugar não é o lugar da tua vitória. Você precisa continuar andando e caminhando. O Senhor tem reservado a vitória para ti, mas não é aqui, não é neste lugar. A cana trilhada não vai quebrar, o pavio fumegante não vai apagar, mas a justiça de Deus vai vir como o sol sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Trouxeram a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Havia os homens ali já dispostos a jogar pedra sobre aquela mulher. Ela já estava pronta para ser descartada, pisada, esmagada.
Logo aquelas pedras seriam lançadas sobre aquela mulher. Logo ela já não estaria ali, o pavio apagaria. Mas a promessa é de Deus, não é de homem. Foi Deus que disse: o pavio não vai apagar. Foi Ele que falou. Se tivesse sido homem, aquela mulher teria encontrado seu destino naquele mesmo dia. Mas ela foi vitoriosa. Aleluia. Estava ali aquele que seria o que manifestaria a justiça de Deus. E ela foi absolvida pelo próprio Deus das suas culpas. Naquele dia, o pavio não apagou e a cana trilhada não se quebrou. Talvez você tenha cometido algum pecado. Talvez você tenha caído outra vez. Talvez você esteja decepcionado com você mesmo. Talvez você diga: eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para ser crente. Eu sou fraco demais para isso. Caí outra vez. Já não tenho cara para me apresentar diante de Deus e pedir perdão outra vez. Você decepcionado com você mesmo, prefere fugir da casa do Pai. Mas o Pai lhe diz aqui nesta noite: não saia da minha casa. Aleluia, eu te perdoo, eu te sustento. Eu te conheço, eu conheço as tuas limitações, eu conheço a tua fraqueza. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te levanto, sou eu que te sustento. Bendito seja o nome do Senhor. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos. Não estamos aqui porque somos merecedores de alguma coisa. Estamos aqui porque Ele é bom. A sua misericórdia tem nos alcançado. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a cana trilhada é todos nós, que já não temos mais força. Estamos esgotados. Mas saiba que o Senhor dá força ao cansado. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 40, que Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. É o único que eu conheço que multiplica 0 e faz 100. Aleluia. Como está a tua vida? Como é que você tem se sentido na presença do Senhor? Ainda há esperança no teu coração? Ainda há força para buscar a presença do Senhor? Ou você está desgastado pela circunstância? Ou será que o relacionamento tem te desgastado? E você está pronto e apto, aleluia, preparado para largar tudo e dizer: eu não aguento mais. Eu não vou mais atrás disso, eu vou desistir. Você está assim nesta noite? Você está como um pavio fumegante, já queimando os últimos centímetros do pavio? Será que você está se sentindo como uma cana trilhada, como um bambu rachado, sem resistência, sem força? Você se está sentindo assim? O Espírito Santo te diz nesta noite: não vai apagar, não vai quebrar, você não vai perecer, você não vai se afogar. Ele diz: eu habito com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento aos corações arrependidos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele habita com os contritos de coração, com os aquebrantados, com os enfraquecidos, com os tristes. Aleluia. Ele veio e deu esperança aquele povo oprimido, triste, desesperançado. Ele foi a esperança daquela nação. E hoje, nesta noite, Ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas, para te fortalecer, para te dar um bom ânimo. Aleluia. Uma mulher chega na porta de um fariseu porque escuta falar que Jesus está naquela casa. Eu consigo imaginar, irmãos, aquela mulher com aquela roupa desgastada, com seus pés descalços, os cabelos desarrumados. Não era ninguém não, era só mais um excluído.
meio envergonhada, ela chega na porta do fariseu, desejosa de ver Jesus. Ela põe a sua cabeça na porta e consegue visualizar Jesus sentado na mesa. Jesus estava prostrado, como era o costume daquela época, comer sob uma esteira. Ela também observa que existem vários fariseus acusadores, homens santos demais para viver nessa terra. Ela olha outra vez para a condição dela. Por um momento ela fica indecisa, mas respira fundo, toma coragem, e quando entra, já entra caindo aos pés do Senhor. Nesse momento ela não consegue segurar as lágrimas. As lágrimas começam a descer pelo seu rosto. Ainda que ela tente segurar, as lágrimas não consegue, elas são abundantes no seu rosto. Cai sobre os pés de Jesus. Numa tentativa de se desculpar, ela solta o cabelo enxugando. Aleluia. Tira um vaso de alabastro. Beija os pés do Senhor. Unge os pés do mestre. Ela não tem coragem de levantar sua cabeça, porque ela tem medo de ser acusada uma vez mais. O seu desejo é permanecer ali aos pés do Senhor. Mas eu imagino Jesus a tomando por um braço, levantando, olhando nos seus olhos e dizendo: filha, os teus pecados te são perdoados. Talvez para nós hoje em dia, amados irmãos, nós não consigamos captar a profundidade dessas palavras, porque é tão comum nós nos sentir perdoados. Nós vivemos na igreja do Senhor, nos sentimos perdoados, nós andamos como pessoas perdoadas. Agora você imagina uma pessoa excluída da sociedade, taxada como pecadora. Ela mesma acredita que ela é pecadora. Não sou merecedora, sou suja, sou nojenta, sou impura, não sou digna. E ouvir aquela palavra: os teus pecados te são perdoados. Isso significa inclusão. Isso significa pureza. Isso significa aceitação. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. Nesta noite, aquele que disse para ela: os teus pecados te são perdoados, curando as feridas da alma, está aqui nesta noite para olhar nos teus olhos, aleluia, e tirar daí toda a frustração, toda amargura, todo medo, toda decepção. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero convidar aqui à frente só